Você vai fazer uma oração silenciosa, sentado mesmo, pedindo a Deus a compreensão da palavra, pedindo a Deus para que a palavra fale no nosso coração. Amém. Livro de Números, irmãos. Capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 25. Irmão Dario. Tem um voluntário que quer ler para nós, fazer uma leitura? Capítulo 13, a partir do verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. Deram conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Ok. Depois de 40 dias, vieram 12 espias que entraram na terra de Canaã, olharam as cidades, conheceram os povos que ali habitavam e trouxeram frutos da terra: uvas, figos e romãs. E agora eles estão apresentando o relatório, lembrando que cada espia representando uma das 12 tribos de Israel, 12 ao total. E eles vão trazer o relatório. Continue, irmã. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aná. Ok. Então vejam bem. Eles trouxeram, em primeiro lugar, uma evidência de que a terra realmente era uma terra próspera. Essa expressão mana leite e mel, prosperidade, uma terra rica, uma terra que traz abundância naquilo que se planta. E agora vem o mas ali nós vimos cidades fortificadas, ali nós vimos os gigantes, os filhos de Anak, que é uma tradução que diz Enak, Anak, é a mesma coisa, e desafios que teriam de enfrentar em relação à entrada em Canaã. Continue. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Isso aqui é essencial nós entendermos isso aqui, tá? E mentalizar a trajetória dos espias. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver eles passando por o deserto do Negueb. Segundo lugar, eles vão chegar à região mais alta, a região montanhosa, e depois eles vão descer ao vale ao pé do mar, certamente o Mar Morto, e aqui diz ao longo do rio,
essa questão na Ribeira do Rio significa ao longo do percurso do rio, o Rio Jordão. Então mentalize 3 lugares que eles deveriam atravessar: o deserto, a região montanhosa e o vale. São esses os 3 desafios que nós teremos pela frente para entrar na terra prometida, ou para nós chegarmos até o céu. Nós vamos ter que passar pelo deserto, nós vamos ter que passar pela região montanhosa e nós vamos ter que passar pelo vale. Lembrando que existem povos que estão habitando nessas regiões. Nós encontramos os amalequitas vivendo no deserto do Negueb. Nós encontramos os jebuseus, os amorreus e os heteus na região montanhosa. E além do mais, ali também estão os filhos de Anak, ou os filhos de Anak, que são gigantes. E também ali vai ser mencionada, e é mencionada a cidade de Hebron. Hebron é uma cidade muito significativa no contexto aqui dos espias. E depois eles vão chegar até o vale. Ali está o pé do mar, ou seja, a região próxima ao mar, uma planície. E ali também está o Rio Jordão. Então vamos dizer assim, é a trajetória dos espias. E essa trajetória dos espias é uma trajetória que ela mostra para nós qual deve ser a nossa ascensão em relação à nossa caminhada rumo à entrada na terra prometida. Então nós encontramos aqui, dentro desse contexto, o que Deus está reservando e falando para cada um de nós. Pode continuar a leitura. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ok. Vão aparecer 2 espias, e um vai se acentuar mais no relato daquilo que foi apresentado. Um é Caleb, o outro é Josué, que ele não se apresenta muito aqui. Dentro desse contexto, nós encontramos que Caleb é aquele que ele está possuído de fé, de ânimo, de coragem, determinação em prosseguir o caminho do Senhor. E nós encontramos aqui a questão dos 10 espias que vão trazer agora objeções. E eles vão dizer que as cidades são fortificadas, eles vão dizer que o povo que existe lá é um povo mais forte, eles vão dizer que lá estão os gigantes, e eles vão colocar objeções para que possam o povo de Deus adentrar a Canaã e assim usufruir das promessas de Deus. Dentro desse contexto, irmãos, eles apresentam a visão de que os filhos de Anak são como gafanhotos. Isso é muito significativo dentro do contexto do Antigo Testamento. O que representa gafanhotos? Então nós encontramos aqui que há uma visão de gigantes e também uma visão de numerosos como gafanhotos. É bom nós termos esse quadro em mente. Tendo esse quadro em mente dos espias relatando
E lembrando que 10 vão apresentar objeções, e uma das objeções que eles vão apresentar é que a terra consome os seus moradores. Olha a incoerência: se a terra consome os seus moradores, como ela pode ter gigantes? Então é um relatório cheio de contradições. Se tem gente lá de uma elevada estatura, como é que ela pode? Preste bem atenção nisso aqui. Se nós tivéssemos um relatório ao contrário, 10 apresentando o mesmo espírito de Caleb, e 2 apresentando agora o relatório que foi apresentado nas suas contradições dos 10. Como seria a reação do povo? Mesmo. Acreditaria nos dois. Seria a mesma. Ou seja, havia uma porta aberta no coração para a incredulidade. E se um apresentasse a contradição no relatório, ou um relatório cheio de desânimo, a congregação iria por aqui. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é uma visão de que nós precisamos de fé nas promessas de Deus para avançar no futuro. O nosso coração, ele tem que estar com uma porta fechada para a incredulidade e aberta para a fé. Para que Deus possa nos ajudar a vencer os obstáculos que sobrevirão a cada um de nós no futuro. Dentro desse contexto, irmãos, nós encontramos agora a reação da congregação. Então agora, por gentileza, uma outra voluntária, leia para nós o capítulo 14, e vamos a partir do verso 1. Então todos da congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então a primeira reação aqui, o povo vai se levantar, o povo está ouvindo o relatório, se levanta e diz que toda a congregação, todos os filhos de Israel, eles vão gritar em voz alta. Então imagine agora uma congregação, imagine agora um grupo aí de uns 2 milhões de pessoas, tendo uma reação de angústia, e essa angústia ela é expressa no grito. E diz a palavra de Deus: e o povo chorou aquela noite, uma noite de choro. Imagine a cena, irmãos: o povo saindo do Egito, vendo milagres acontecendo ali, vendo Deus protegendo o seu povo de 10 pragas, depois Deus fazendo com que o mar vermelho se abre, Deus então conduzindo o seu povo no deserto, o povo cheio de visões daquilo que Deus fazia de bom em relação a eles. E o povo agora está cantando: olha, vamos entrar na terra prometida, vamos agora nos apossar da Canaã, vamos entrar agora nesse lugar que manda leite e mel, nesse lugar de delícias, nesse paraíso, nessa terra tão diferente que é o Egito. E eles vão encontrar um paredão pela frente. Olha, é uma realidade a terra, mas lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, lá o povo é numeroso, lá o povo é mais forte, e o povo de Deus entendia que para que eles alcançassem as promessas de Deus em relação àquilo que Deus havia prometido a cada um deles, eles precisavam vencer esses inimigos. E aqui vem algumas coisas para nós nesta manhã. Por que nós temos que entender a experiência dos espias? Eu acho que o slide, questão da luz, né? Não sei se... Não. Será que...
Ok, não deu certo, tá? Vamos lá. Talvez os que estão aí atrás tenham um pouquinho de dificuldade para ler. As duas janelas do lado. Fechar? Dá para ler? Ok. Tá? Se apagar as luzes, não? Só para fazer melhor com a luz. Tá, fica assim mesmo? Tá, então, a assessora lá atrás está dizendo que é melhor a gente ficar assim. Vamos lá. Mas essa janela fechada já Ok. Tá, então lá. Enquanto o povo nutria dúvidas e acreditava nos espiões infiéis, a oportunidade de ouro para Israel passou. Então, o momento crítico para o povo de Deus, o momento da crise, é para Deus um momento áureo. Então, quando nós tivermos uma crise acentuada cada vez mais nesse mundo, principalmente uma crise que nós estaremos mergulhados nela, será a oportunidade de ouro de Deus. Aquilo que é, vamos dizer assim, tristeza para nós, é o momento de Deus. E se nós estivermos confiando nas promessas de Deus, se o nosso coração estiver envolvido na palavra de Deus, e a nossa fé, ela precisa estar conectada com a palavra de Deus e naquilo que Deus está reservando para nós, nós estaremos vivendo os momentos mais gloriosos que Deus tem em relação ao seu povo aqui na terra. Então isso, irmãos, queridos amigos, é o que Deus almeja fazer. Deus, Ele vai aproveitar as circunstâncias desfavoráveis deste mundo, principalmente na rebelião que vai se levantar aqui na terra, para que Deus possa colocar bem alto. E ontem nós começamos a ver alguma coisa sobre isso: a pessoa de Cristo, a excelência de Cristo, o poder redentor de Cristo, a justiça de Cristo, aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. E então vejam bem, é o que Deus almeja com cada um de nós. Os habitantes da terra foram incitados a fazer uma resistência, e a obra que o Senhor havia preparado para fazer, manifestando a sua grandeza ao seu povo, não pode ser feita por causa da incredulidade e rebelião. Então veja bem, o povo de Deus no deserto, por causa da incredulidade e rebelião, eles não tiveram, vamos dizer assim, as bênçãos que Deus queria derramar para eles. Que coisa que nós precisamos entender. Agora, vejam aqui esse texto completando essa linha de raciocínio. Será, ou seja, futuro, então, nesses últimos dias, pouco antes de entrarmos na Canaã celestial, ou seja, na eternidade, que o povo de Deus satisfará o Espírito que foi revelado pelo antigo Israel. A história de Israel foi escrita para nossa admoestação, para quem é chegado o fim dos tempos. Então, quando você ler a história dos 12 espias, e de uma forma bem mais, vamos dizer assim, acentuada, 10 espias, você diga o seguinte: olha, isso aqui Deus escreveu uma história do passado para mostrar para nós o que vai acontecer no futuro. Então, a história do passado se repetirá nos nossos dias. Então, nós vamos enfrentar incredulidade, nós vamos enfrentar rebelião e nós vamos enfrentar o momento mais difícil que poderia acontecer com o povo de Deus antes da entrada da Canaã celestial. Tendo esta noção, nós vamos então avançar. Nesse avanço, nós vamos aqui mentalizar esse quadro, já mencionamos esse quadro, mas você consegue guardar bem esse quadro
No deserto estão quem? Repete comigo para ficar memorizado. Amalequitas. Nas montanhas quem estão lá? Jebuseus, amorreus e heteus. E quem mais? Os filhos de Enac, ou Anak. E no vale estão quem? Os cananeus. Tá? Os amalequitas, os jebuseus, os amorreus, os heteus, os filhos de Enac, os cananeus não são boa coisa. Tá? Não é assim, não é doçura para Israel. Tá? Então vamos lá. Então esses são os inimigos. Quando nós encontramos a questão do deserto, nós temos que ter aqui algumas coisas, irmãos, em relação ao deserto, ao Negueb. Então, percebe aqui que a primeira coisa que nós encontramos aqui é sobre o Negueb. E o que tem o Negueb? O deserto Negueb, é chamado deserto Negueb. Alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 12, verso 9 e 10? Isso. Gênesis capítulo 12, verso 9 e 10. Amém. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, a ideia do Negueb dá a ideia de fome. Deserto. Então, deserto é símbolo de escassez. Então, o povo de Deus vai passar pelo deserto e a sua sobrevivência vai ser ameaçada. A sua manutenção física, o seu arroz com feijão vai ser ameaçado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então veja bem, Abraão, no caso aqui Abraão, mais tarde Abraão, ele vai passar por essa experiência. E quando ele passa pela experiência do deserto do Negueb, para onde ele vai buscar refúgio? Do Egito. Egito. Irmão, vamos falar um pouquinho do Egito. Nós vamos entender o Egito, tá? Ele vai para o Egito. Quando nós olhamos Isaac, alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 26, 1 e 2? Sobrevindo a fome, a terra, além da primeira havia nos dias de Abraão, foi Isaac, a Gerar, a visitar-se com Abimelec, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, era tão inclinado quando havia uma ameaça de fome, ou uma fome realmente real, que Isaac, ele quer ir para o Egito, buscar refúgio no Egito. E o Senhor vai aparecer para ele e dizer: olha, não desça ao Egito. Quando nós encontramos Jacó, aí todo mundo já conhece a história de Jacó. E quando nós encontramos a história de Jacó, o que vai acontecer com a história de Jacó? Vão para o Egito, vão buscar mantimentos, não vão morrer todos. Deus tinha um propósito ao Jacó descer para o Egito. Qual era o propósito? Jacó descendo do Egito, mais tarde o povo de Deus iria se alojar no Egito, era o propósito de Deus. Por quê? Aonde o povo de Deus estava, na Canaã, as nações circunvizinhas iriam exterminar o povo de Deus, e Deus não queria exterminá-los. Então o povo desceria para o Egito. Os egípcios consideravam todo pastor de ovelha uma abominação. Então o povo de Deus tinha um território separado, uma terra separada. Os egípcios olhavam isso como uma abominação. Olha, vocês ficam para lá, nós ficamos para cá. A religião de vocês para lá e nós para cá. E assim que o povo de Deus crescesse, se fortalecesse, eles voltariam para Canaã. Mas o que vai acontecer? O povo de Deus vai se misturar com os egípcios, vai se corromper,
José morre, vai aparecer um faraó que não conhece José, e assim o povo de Deus entra em cativeiro. O primeiro cativeiro que nós encontramos no povo de Deus. E aí entra a história do povo de Deus, a libertação do povo de Deus. E agora nós encontramos aqui que o Egito é um símbolo no Antigo Testamento de quando há uma ameaça pela sobrevivência, pela manutenção física do nosso ser. Vamos para o Egito. Quando nós encontramos a reação da congregação, que ela vai chorar uma noite inteira, porque pela frente haveriam cidades fortificadas, pela frente haveria inimigos, ali estavam gigantes. Eles vão colocar a ideia de levantar um capitão e voltar para onde? Para o Egito. Mesmo sabendo que o Egito é um lugar de escravidão, mesmo sabendo que o Egito é um lugar de ateísmo, mesmo sabendo que o Egito é um lugar que não conhece o Senhor. É interessante que o povo de Deus, ao longo da história do deserto, tem uma coisa que eles nunca reclamaram do Egito. Qual é essa coisa? Perseguição religiosa. Apetite. O tempero do Egito. Nunca disseram que o tempero do Egito não era bom. Irmãos, a palavra de Deus ela é divina. Amém. Né? Ela traz coisas assim muito reais para nós, mesmo no passado, né? Então veja bem, então nós encontramos aqui a história do Egito. Por que é importante nós entendermos isso? Então, nós vamos passar pelo deserto do Negueb, nós vamos passar por uma experiência semelhante que passou Abraão, que passou Isaac, que em certo ponto passou também Jacó, e vamos passar por uma experiência semelhante nesses últimos dias. A nossa tentação no deserto vai ser voltar para o Egito, Por causa das cebolas. por causa de algumas coisas, né, do tempero do Egito. Temos visão, irmãos? Vamos entrar agora nos Amalequitas. Os Amalequitas, quem são os Amalequitas? Aí nós temos que entender primeiramente quem é Amaleque, que é esse nome, só um pouquinho aqui, tá? Além desse probleminha aqui, mas depois volta, tá? Amaleque. Alguém quer ler para nós Gênesis capítulo 36, verso 12? E aí um outro já consegue visualizar para nós Números 24, 20, um outro Êxodo capítulo 17, verso 8, 16. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, Ok. mulher de Esaú. Obrigado. Então, Amaleque é neto de Esaú. Sendo neto de Esaú, o que a gente consegue visualizar em relação ao povo de Deus? Parente. Então, Amaleque é parente bem próximo do povo de Deus, dos filhos de Israel. E temos uma outra coisa aqui. Os Amalequitas são os parentes mais próximos que nós encontramos do povo de Deus no Antigo Testamento. Ainda sobre Amaleque, ou os Amalequitas, Números capítulo 24 e 20. Alguém já achou? Viu Balaão Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição.
Então, Amaleque é quem? O primeiro das nações. Amaleque é neto de Esaú. Esaú é irmão de Jacó, mais tarde Israel. E Amaleque é o primeiro das nações. Irmãos, a palavra de Deus é muito viva. É o primeiro. E aí vejam bem, vai ser o primeiro a atacar Israel. Alguém pode ler para nós Êxodo, só confirmando aqui, Êxodo capítulo 17. Só confirmando que Êxodo 17, não vamos chegar a ler todos os versos, vamos ler o verso 8 e vamos ver o verso 14. Alguém pode ler para nós o verso 8 e o verso 14? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então essa palavra pelejar é guerrear. Amaleque, ele pelejou contra a Israel em Refidim. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, Amaleque é a primeira nação a atacar Israel. E Amaleque é também a primeira nação que vai receber um veredito de que o limite da paciência de Deus, cessou. Deus tem uma conta com as nações. Deus tem uma conta com os indivíduos. Quando chega em alguns números nessa conta, e Deus está dizendo o seguinte: olha, o limite da paciência divina vai cessar. E com Amaleque, Deus está dizendo: olha, escreve no livro a memória. Se nós fizermos um estudo mais profundo, nós vamos ver que aquele livro selado de João, ou melhor, que João viu na mão daquele que está sentado sobre um trono, que só o Cordeiro de Deus, só Cristo tinha condições de abrir. Esse livro, ele tem um registro de todas as decisões feitas. Quando o povo judeu disseram em relação à escolha de Barrabás como aquele que deveria permanecer vivo, e optaram em crucificar o Filho de Deus, e aí eles disseram sobre o sangue de Cristo: caia o seu sangue sobre nós e os nossos filhos. E esta oração foi registrada. E a decisão da nação judaica foi registrada. Muitas das coisas que os judeus sofreram ao longo da história, e uma delas, o Holocausto, foi pela decisão que eles fizeram. E os descendentes colheram resultados terríveis. Eles pediram a Deus que caísse sobre eles a culpa do sangue. Quando nós encontramos o Pentecostes, a ênfase da pregação foi aqueles que haviam crucificado o Senhor. Olha, este que foi crucificado no madeiro é o Filho de Deus. Muitos se arrependeram, muitos se voltaram para Deus. No entanto, muitos continuaram resistindo e resistindo e resistindo. Então, quando você lê sobre Amaleque, você diz o seguinte: olha, a primeira nação que ataca o povo de Deus, os parentes mais próximos nossos. Em termos de movimento religioso, quem são os nossos parentes mais próximos? Hein? Ok. Mas de uma outra linguagem, o movimento protestante. A nossa origem tem que ver com a herança da reforma protestante. Tá?
Então, vamos dizer assim, o nosso embrião, a nossa formatação como igreja começou na sequência do movimento protestante. Consegue ver aqui o primeiro das nações que vai perseguir o povo de Deus? Consegue ver o primeiro a atacar Israel? O primeiro a ser condenado? Vamos avançar nesse conceito, irmãos, para nós entendermos o propósito de Deus. Ainda sobre Amaleque, Deuteronômio capítulo 25, os versos 17 e 18, até 19, vamos ver. Alguém achou? Lembra do que fez Amaleque no caminho, quando saísses do Egito, como te veio ao encontro no caminho, e te matou para retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. Ok, então, os amalequitas, os parentes do povo de Deus, eles vão atacar a Israel na retaguarda, ou seja, pelas costas, traição. Quando Israel está fraco e abatido, quando o povo está lá cansado, o inimigo vai aproveitar a situação e vai atacar o povo de Deus. Como deveria estar Israel? Forte, descansado. Então vem o inimigo e ataca o povo de Deus de que maneira? Na retaguarda, pelas costas. E aí, o povo de Deus está fraco, o povo de Deus está cansado. E como deveria estar o povo de Deus? Isaías capítulo 27, o verso 5, e alguém leu para nós, Isaías 28, 12. 27. Isso. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, e façam paz comigo. Que os homens se apoderem da minha força. A força que Deus oferece é uma força humana ou uma força divina? Então, quando é que o povo de Deus vai estar forte? Quando o povo de Deus se apoderar de uma força divina. Chuva serôdia. E quando é que o povo de Deus vai estar descansado? Isaías 28, 12. Ao qual ele diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Bom, essa palavra refrigério, ela vai acontecer aqui, e ela vai acontecer em Atos 3, onde Pedro vai dizer: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. Então o povo de Deus vai estar forte quando o povo de Deus se apoderar de uma força divina, e o povo de Deus vai estar descansado. Dai descanso ao cansado. Quando o povo de Deus estiver com o refrigério. E o que é o refrigério? Chuva serôdia. Então é a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para atravessar o tempo de angústia. Ou seja, primeiro vem o decreto, irmãos. E o decreto vem quando o povo de Deus está fraco, quando o povo de Deus está abatido, cansado, exausto. Tá? Aí vem a reação do povo de Deus. E depois Deus quer fortalecer o seu povo. E Deus quer que o seu povo se apodere de uma força divina. E Deus quer que o seu povo esteja, vamos dizer assim, descansado. Que o seu povo esteja refrigerado pela presença do Senhor. Então este é o momento que Deus apresenta esse quadro para nós. Em relação à primeira nação a atacar o povo de Deus, irmãos,
Vejam bem, as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Primeiro dos Estados Unidos. Não é China, não é França, não é Brasil. Tem muita gente achando que a coisa começa no Brasil, né? No dia 30 de outubro, ou começou no dia 30 de outubro. Não tem nada a ver, tá? E aí o que acontece? As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Então a profecia aponta primeiramente para o primeiro das nações. Balaão disse: olha, Amaleque é o primeiro das nações, é o primeiro a atacar o povo de Deus. Amaleque é o primeiro a receber a sentença de que a nação ela perdeu a mão da misericórdia de Deus. E aí vejam bem, Apocalipse 18, 5. Alguém pode ler para nós? Apocalipse 18, 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos terríveis que ela praticou. Os seus pecados se acumularam até o céu. O que quer dizer essa expressão? Que o limite da paciência de Deus acabou. A nação outrora abençoada por Deus, a nação que todo mundo almeja, todo mundo não, quase todo mundo almeja ter um passaporte para adentrar nos Estados Unidos, nem que seja para ir para Disney, né? Não o povo de Deus, né? O povo de Deus não tem experiência de ir para Disney. E aí o que acontece? O povo de Deus está longe dessas coisas. Tá? O povo de Deus não gasta dinheiro com isso. Deus vai comprar esse dinheiro, tá? Mas o povo de Deus vai para trabalhar, para ter uma vida melhor, tá? Aí o que acontece? Quando começar dos Estados Unidos, vai ser a primeira nação que receberá a medida da sua culpa cheia. Ficou claro isso? Tá? Quando isso vai acontecer? Quando a lei de Deus for invalidada por legislação. Quando a lei de Deus, ela, vamos dizer assim, ela for lançada por terra por uma mudança na Constituição norte-americana, aí sim é Amaleque atacando o povo de Deus no deserto. E Amaleque traz uma ameaça de sobrevivência para o povo de Deus. E a primeira reação do povo de Deus, ou melhor, depois que o povo de Deus chorar, depois que o povo de Deus murmurar, depois que o povo de Deus fizer uma série de coisas, muitos vão querer voltar para o Egito. Para que alguns aqui que ainda não entenderam o que é essa questão de chuva serôdia, só me entenderam o que é chuva serôdia. Chuva serôdia é a última chuva que cai sobre a terra para frutificar o grão. Ela é uma representação do poder do Espírito Santo caindo sobre a terra, sobre os filhos de Deus, para que os filhos de Deus possam ser fortalecidos, para que os filhos de Deus possam ser refrigerados, para que o povo de Deus possa dar a última mensagem de advertência a esse mundo e o povo de Deus ter força para atravessar o tempo de angústia. Amém. Então esse é o primeiro quadro dos Amalequitas.